Boa noite, democrata cristãos de todo o Brasil. Como fazemos às terças-feiras, o candidato Emael comparece na TV Emael, na rede nacional do PSDC, através do psdc.org.br, psdcsp.org.br, do site do candidato emaelpresidente27.com.br. Nesse instante, nós agradecemos também a todas as redes estaduais, de todos os nossos colaboradores e todos os nossos dirigentes, que também integram essa rede através dos sites estaduais do PSDC. Boa noite à nossa apresentadora Magri Blanco. Boa noite, Rubens. Boa noite, internautas. Sejam bem-vindos à transmissão ao vivo da TV 27. Já estamos aqui disponíveis para receber as suas perguntas, que já estão chegando aqui e que serão direcionadas ao candidato Emael. Boa noite, candidato Emael. Boa noite, internautas de todo o país. Novamente terça-feira, novamente TV Emael. Estou aqui pronto para responder todas as suas perguntas. Vamos lá. Hoje nós temos uma audiência muito grande em todo o Brasil, mas temos evidentemente uma grande audiência lá em Roraima, aonde nós estivemos há menos de 30 dias fazendo o lançamento oficial da campanha da candidatura Emael Presidente 27, ao lado do vice-presidente Roberto Lopes. E hoje, evidentemente, essa homenagem que prestamos a Roraima, apresentando as imagens iniciais do nosso programa da Assembleia Legislativa, localizada na capital de Roraima, Boa Vista. Portanto, hoje nós temos essa audiência também através dessa homenagem que fizemos a Roraima. Boa noite, companheiro Roberto Lopes, nosso vice-presidente, candidato a vice-presidente da República. Boa noite, deputados da Democracia Cristã na Assembleia Legislativa de Roraima. E boa noite, meus irmãos de Roraima, meus irmãos de Boa Vista. Eu que tive a honra, o orgulho de receber o título de cidadão de Boa Vista. Boa noite a todos. E também uma boa noite especial, já que o nosso candidato também é cidadão pessoense. Exatamente. Foi outra grande alegria na minha vida. Agora, semana passada, lá na Paraíba, em João Pessoa, fui honrado na Câmara de Vereadores com o título de cidadão pessoense. Que bom, né? Quando eu descer do avião agora lá em João Pessoa e tocar o solo, aquela é também a minha casa. Vamos enviar o nosso abraço ao nosso presidente da Paraíba, nosso querido Corujinha, vereador Corujinha e futuro deputado estadual. Grande líder da Democracia Cristã. Muito bem. Magri, como é que estão as perguntas e como é que a gente pode participar desse programa? Quais são os endereços? Então, já estamos já com repleto de perguntas aqui dos internautas. Para participar é muito fácil, psdc.org.br. Aqui no cantinho você vai deixar o seu nome, a sua mensagem, que será direcionada ao candidato Emael. Muito bem. Então, vamos à primeira pergunta. Você já tem várias aí, né? Já temos várias aqui. A primeira pergunta será da Emily, junto também com a Beatriz de Mato Grosso, que pergunta a mesma coisa. Qual seria seu principal projeto caso seja eleito? A minha principal proposta, o meu principal compromisso é cumprir e fazer cumprir a Constituição do nosso país. O que é a Constituição? A Constituição é a maior das leis. Na Constituição estão todos os nossos direitos e as obrigações dos governantes. Como diz o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, nós temos hoje a melhor Constituição de toda a nossa história. Mas é preciso cumprir a Constituição, que hoje, em grande parte, é desconsiderada e não é respeitada. Nossa próxima pergunta é do Cristiano. Ele pergunta quais são as suas propostas em relação às mudanças no Código Penal. Você ter um sistema que aprimore a política
penitenciária no país. Hoje nós temos um sistema penitenciário que não recupera absolutamente ninguém. Há que haver uma medida concreta para que você tenha um sistema prisional mais adequado à recuperação dos detentos. A Paula Barros pergunta o que o senhor pretende fazer com o programa Mais Médicos? Bom, manter o programa que está hoje, ele é fruto de uma emergência, quer dizer, o governo federal, por falta de planejamento, não adensou o sistema de saúde no país. O SUS, que é um programa único de saúde, o Sistema Único de Saúde, ele é fantástico, só que ele não é colocado. Você não tem equipamentos, você não tem uma infraestrutura de saúde no país e deu no que deu. Aí o governo federal, por culpa dos seus próprios erros, aí teve que fazer essa importação de médicos agora. Temos aqui o internauta Renan, candidato que tem apenas 14 anos, ainda não vota, não é isso? Ainda não. Mas já quer saber um pouco dos seus projetos, das suas propostas sobre a educação. Na educação, o critério que nós temos que ter é seguir os padrões da ONU. Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. O Luco pergunta, o senhor vai deixar a religião interferir nas suas decisões políticas? Essa pergunta também é bacana para você explicar um pouco. Me repete a pergunta. O Luco pergunta, o senhor vai deixar a religião interferir nas decisões políticas? O Brasil é um país laico. Governo é governo, religião é religião. O que nós temos que respeitar, e eu tenho compromisso com isso, são os valores do cristianismo. Há pouco se falou sobre a educação. Então, nós recebemos aqui uma pergunta que veio exatamente lá de Roraima, lá de Boa Vista, que nós, inclusive, abrimos o programa falando sobre a possibilidade de nós termos o nosso candidato à vice-presidência da República e nós voltarmos a Roraima. Provavelmente estaremos novamente lá. Com certeza. Mas ele fala sobre a educação. O que poderia o candidato falar sobre a educação inclusiva, que já o candidato falou em outra oportunidade sobre isso? Essa é uma das propostas mais fortes da democracia cristã. O que é a educação inclusiva? Nós temos no Brasil milhões de crianças e jovens portadores de necessidades especiais, motoras, visuais, auditivas, deficiências. E não existe uma política nacional de inclusão, de criar as condições de que esses jovens, essas crianças portadoras de necessidades especiais tenham escola, possam realmente participar do processo do aprendizado no país. Esta é uma das principais propostas nossas na área da educação. Educação inclusiva em todo o país e em todos os níveis. O Vitor fala o seguinte, olá Emael, gosto muito de você, um democrata cristão, estamos juntos nessa luta. Abraço, Vitor de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Abraço, Vitor, vamos junto. O Augusto pergunta também do Rio Grande do Sul, de Canguçu, Rio Grande do Sul. Ele pergunta quais são... Canguçu. Canguçu. Exatamente. Lá do interior do Rio Grande. Quais são as suas medidas para a segurança? São 3 os maiores problemas do nosso país: segurança pública, saúde e educação. Minha proposta na área da segurança pública: estabelecer uma política nacional de segurança pública e criar o Ministério de Segurança Pública para gerenciar esta política nacional de segurança pública. Qual é o aspecto central, fundamental desta política nacional de segurança pública? Você tem um processo de entrosar, de integrar todas as forças policiais dos municípios, dos estados, da União. Hoje, as inteligências não se conversam, não se conhecem, não existe uma interação, uma integração entre os esforços de segurança no país. Uma polícia nacional de segurança, uma política nacional de segurança pública estabelecerá isto.
Agora vem uma pergunta do internauta do Rio de Janeiro. Ele pergunta se você pode comentar um pouco sobre a inflação. A inflação está de volta, devorando os salários, prejudicando vidas. E da onde ela vem? Ela vem de erros de gestão do governo federal. Erros de gestão primários. Você incentiva o consumo de um lado e não investe para ter produção de outro. São erros de gestão básicos, né? E a corrupção. Os gastos públicos. Aí você junta gastos públicos em excesso, corrupção desviando os recursos que faltam para a saúde, para a educação, uma inoperância, uma incompetência de gestão na área federal, e deu no que deu. A inflação voltando, destruindo salários. A medida para enfrentar isso é competência e atitude. E falando aí sobre escândalo já, né, temos uma pergunta aqui do João Paulo, de Carmo do Cajuru, de Minas Gerais. Ele pergunta e quer saber do Emael quais são os planos que ele tem para a nossa Petrobras, uma vez que a mesma está envolvida em muitos escândalos. Petrobras, a maior empresa brasileira, tratada com incompetência, desleixo, não. É você fortalecer a Petrobras em nível, principalmente em nível de gerência, de gerenciamento. Você colocar na Petrobras dirigentes com competência, determinados a resgatar a maior empresa do nosso país. E não me fale em privatizar a Petrobras. A Petrobras pertence ao povo brasileiro. O que nós temos é que dotar a Petrobras de um corpo diretivo que tenha determinação, que tenha competência e um profundo amor pelo Brasil. O Tiago pergunta, já que o senhor pretende cumprir a Constituição, qual a sua posição em relação à demarcação de terras indígenas? O que estabelece a Constituição Federal. Você ter uma demarcação que cumpra os dispositivos constitucionais, que faça justiça à nação indígena brasileira, sem os excessos que foram praticados ao longo desses últimos 12 anos. Mandar um abraço aqui para o Luizinho, Luiz Vieira Costa, ele é de Bauru, e ele disse que conheceu o candidato na 25 de março, no sábado passado. Quer dizer, na semana passada, o candidato esteve em vários estados, né, do Nordeste, mas no sábado estava na 25 de março. Então o Luiz disse que teve a felicidade de conhecê-lo e ficou realmente impressionado com... Eu acho que eu me lembro de você, porque eu te perguntei de onde você é, você falou, eu sou de Bauru. Um abraço. Exatamente. A internauta Karina, ela pergunta o seguinte, primeiro ela fala que ela mora em Santa Catarina, está em peso o Rio Grande do Sul e Santa Catarina aqui, né? E gostaria de saber, se eleito, o que fará para melhorar a educação em todos os níveis. Planejamento. Aliás, essa é uma palavra básica. O conceito sempre precedendo a ação. Você tem que ter uma política nacional de educação para saber aonde a gente quer chegar. Não adianta um processo errático, faz isso, desfaz depois. Não, você tem que ter um planejamento, você tem que ter conceito, aonde a gente quer chegar em educação. Estabelecer uma meta para isso e atingir essa meta e criar indicadores sociais. Indicadores para que a população possa verificar se as metas estão sendo cumpridas. Veja, eu tenho uma participação enorme na educação no nosso país. Na Constituição, na Constituinte, sou o autor da possibilidade de utilizar recursos públicos para bolsas de estudos. Eu estudei com bolsa de estudos. Se você me perguntasse, Mael, o que você deve o seu sucesso na vida? Eu devo ter tido a oportunidade de estudar. Sou o mais velho de 7 filhos, um funcionário público já falecido do Rio Grande do Sul. A minha família não tinha a menor condição de me pagar uma escola particular, mas eu consegui uma bolsa de estudos na Prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos fiz ginásio, colégio, 2 faculdades, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito, e depois na Constituinte, coloquei na Constituição brasileira a possibilidade de jovens do nosso país poderem estudar com bolsa de estudos.
Hoje são duas as pernas do ProUni. Ou você está no ProUni porque você estudou em escola pública ou porque estudou com bolsa de estudos. A minha vida inteira está ligada à educação. A próxima pergunta é do internauta Leonardo, que está torcendo para você ser eleito. Para isso, né, Leonardo? Precisamos do seu voto, né, candidato? Com certeza. E ele pergunta o seguinte: gostaria de saber qual é a sua importância para você sobre a saúde familiar. Fundamental, fundamental. Mas aí eu entro numa outra questão na saúde, na questão da saúde inteligente. O que é a saúde inteligente, que é proposta da democracia cristã? É a saúde chegar antes da doença. É a saúde preventiva, para evitar que a doença se instale. E com isso você tem uma economia brutal de recursos públicos. Mas mais ainda, você tem ganho de qualidade de vida. Saúde inteligente, um caminho para a saúde do Brasil. Candidato, o Haroldo, ele reside em Pernambuco e ele pergunta o seguinte: exatamente há uma semana teve início o horário político na televisão. E parece que todos os candidatos estão assim de uma forma muito light, de uma forma muito clean, falando muito pouco sobre os problemas. E que o candidato Emael está realmente falando aquilo que a nação gostaria de falar. Se nós vamos ter essa mesma batida, essa mesma cadência e principalmente esse vigor durante toda a campanha. Com certeza. Durante toda a campanha eleitoral. A minha maneira de falar, a minha maneira de colocar as coisas será rigorosamente a mesma. De um lado, denunciar o Brasil que temos e de outro, em outro plano, falar do Brasil que queremos e podemos. Falei esses dias, no sábado passado, sobre a corrupção. Corrupção. E disse de uma maneira direta, clara, o que penso sobre a corrupção. É uma fera assassina que se abate sobre a pátria, dilacera suas forças e humilha seu povo perante o mundo. Você não concorda com isso? A corrupção não é isso? Fera assassina, se abatendo sobre a pátria, dilacerando suas forças e nos humilhando perante o mundo? Não vou recuar nenhum pedaço, nenhum vigor me faltará para falar ao Brasil, deste Brasil que nós temos, que nos mutila, que nos impede de ter futuro, mas ao mesmo tempo vou falar do Brasil que nós queremos e nós podemos. Bem, nós estamos sentindo que o programa de hoje, em que nós convidamos, evidentemente, para a TV Emael, para a transmissão ao vivo que estamos realizando nesse instante, e nós estamos recebendo, assim, uma avalanche de perguntas, não é, Magno? Nós estamos vendo que as redes sociais estão realmente nos dando um prestígio e uma audiência em todo o Brasil. Exatamente. Vamos dar sequência, então, às perguntas. Agora, deixa eu falar uma coisa que me preocupa. Eu vejo muitos candidatos na televisão não reservam nenhum espaço para dizer o que já fizeram. A própria candidata que substituiu o candidato Eduardo Campos, seria muito necessário porque escolher é comparar, que esta candidata dissesse à nação o que já fez. Qual é a sua folha de serviço? O que fez pelos trabalhadores? O que fez pelo contribuinte? O que fez pela educação? O que fez pelo agronegócio, que é hoje a maior força do desenvolvimento nacional? E assim como essa candidata, que outros candidatos, que só falam de propostas. É proposta para todo lado. Para todo lado. Mas nem isso aqui do que fizeram. Eu acho que as pessoas, os candidatos, têm a obrigação de se revelar, de se mostrar, de dizer
Olha, eu já fiz isso, isso, isso. Nesta área eu fiz isso, naquela outra eu fiz isso. Porque se não fez nada, como é que quer ser candidato a presidente? Como? Essa é uma questão muito clara. Uma pessoa que não tem folha de serviços, como você vai acreditar nela? Só na proposta? Existe um ditado fundamental. Quem fez, faz. Quem fez, faz. Você ficar escolhendo quem você não conhece, só porque tem voz mansa, tem jeito de coitadinho ou coitadinha. Se nós formos por aí eu tenho medo do futuro. E aproveitando esse desabafo que o Emael fez aqui, o Luco pergunta no que o senhor se difere dos outros candidatos, já que eles só têm palavras bonitas e não fazem nada. É isso aí. Vamos falar um pouco de trabalhador? Vamos lá. A grande maioria dos brasileiros são trabalhadores. Bom, o que eu já fiz pelos trabalhadores? Se eu falei que eles têm que falar, então eu vou falar. Na Assembleia Nacional Constituinte, reduzi a jornada semanal de trabalho de 48 horas semanais para 44. Coloquei na Constituição, até na vírgula, o texto é meu, o texto é da Democracia Cristã, que quando um trabalhador é mandado embora sem justa causa, ele tem direito a uma indenização compensatória, sem prejuízo de outros direitos. O que significa sem prejuízo de outros direitos? É que, além da indenização compensatória, o esforço sindical, dos sindicatos trabalhadores, podem encontrar outras maneiras para aprimorar a defesa da relação de emprego. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Olha, esta é uma das maiores conquistas dos trabalhadores brasileiros em toda a nossa história. Como é que era antes da Constituinte? Quem recebia por semana só tinha 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena tinha só 15 dias de aviso prévio. Só quem recebia por mês é que tinha 30 dias. Aí disse aos constituintes, isso está errado, não é justo. Todo trabalhador tem que ter no mínimo 30 dias de aviso prévio. Ou receba por semana, ou por mês, ou por quinzena. Mas eu coloquei mais na Constituição. Coloquei com aviso prévio, além de no mínimo 30 dias, ele teria que ser proporcional ao tempo de serviço. Na tribuna eu falei, para a Democracia Cristã, para mim, isso não é justo. Você tem que tratar de forma diferente, conforme o tempo de casa. Não é justo você dar um aviso prévio para quem terminou o contrato de experiência igual para quem tem 8, 10 anos de casa. E hoje são mais 3 dias por tempo de casa, além dos 30. Então você, veja, em todo o Brasil, olha como isso é forte. Em todo o Brasil hoje, todo trabalhador mandado embora sem justa causa, além dos 30 dias, ele tem mais 3 dias por tempo de casa. E essa é uma proposta minha. Foi uma proposta minha que defendi, aprovei e que coloquei na Constituição brasileira. O direito trabalhador ao lazer. Coloquei na Constituição que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Quando defendi isso, eu disse aos constituintes, para nós da Democracia Cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. É o único dispositivo constitucional em relação a isso. É o único, mas é meu, é da Democracia Cristã. Hoje no Brasil, vamos falar de pequenos produtores rurais no Brasil. São milhões de pequenos produtores rurais. E provavelmente agora existem pelo menos milhares de pequenos produtores rurais me ouvindo agora e me vendo agora. Coloquei na Constituição Federal que quando um pequeno produtor rural, com dificuldade, trabalha a terra sozinho com a família dele, ele não paga imposto sobre a terra, não paga o imposto territorial rural. Isso beneficia milhões
de pequenos trabalhadores rurais em todo o país. Isso é democracia cristã. Essa é uma proposta da democracia cristã por meu intermédio. Defesa do contribuinte, tudo que você tem na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas que eu apresentei, defendi e aprovei, como a proibição que um tributo tenha efeito de confisco. O que significa isso? Que o imposto seja tão pesado que impede uma pessoa de manter a sua família ou de uma empresa de permanecer, de crescer e acaba matando. Isso é a democracia cristã. Isso são realizações do candidato da democracia cristã. E onde é que estão as realizações dos outros candidatos? É preciso que digam o que já fizeram pelo país. Qual é a sua folha de serviço? Aí ficam falando palavras bonitas, é um lero-lero que não nos leva a lugar nenhum. Isso vale para todos, inclusive para a candidata que substituiu Eduardo Campos. Eduardo Campos, governador de Pernambuco, falava: eu como governador fiz isso, prestava contas. É preciso que a candidata também diga o que já fez na vida pelo nosso país. E aproveitando o assunto sobre trabalhador, eu quero ler a pergunta do Leonardo, que ele diz o seguinte: boa noite, Mael, novo e futuro presidente do Brasil. Estou com você, sou de Maringá. Eu gostaria de saber qual seria a sua política sobre o salário mínimo. Continuar com ganho real no salário mínimo. Tá? Continuar com uma... Agora, fazer esse Brasil crescer, companheiro. Essa é a grande estratégia. Fazer o Brasil crescer, gerar riqueza, gerar emprego. E na medida que o país cresce, os salários crescem. O salário mínimo fica só uma referência. O que eu quero é que os brasileiros tenham uma qualidade de vida cada vez melhor, participando da riqueza nacional. É para isso que eu sou candidato a presidente da República. Tem uma pergunta excelente aqui, Mael, que todos os candidatos, ninguém falou até hoje, sobre a falta de água em São Paulo. A pergunta vem da... Agora me perdi aqui, só um minutinho. Da Elaine, de Cotia, de São Paulo. Ela pergunta sobre a falta de água. Qual na sua gestão, o que você prevê? Alguma ação a respeito disso? Nós estamos hoje vivendo uma fatalidade em São Paulo. Fatalidade, uma estiagem extremamente prolongada, mas acredito que os nossos governantes, inclusive governantes de São Paulo, todos nós aprendemos na nossa vida. Tá? E com certeza o próprio governador atual já tirou dessa estiagem e da ameaça hídrica que nós temos não uma lição, mas um aprendizado para realmente intensificar um processo de planejamento para que no futuro nós não venhamos ter o que nós temos hoje, esta ameaça de racionamento e de falta de água. Temos a pergunta aqui do Renan. Ele gostaria de saber o que o senhor acha do governo atual e o que pretende fazer. No plano federal, olha, se nós achássemos que o governo federal estava no bom caminho, realizando o sonho de um Brasil potência, de um Brasil líder, nós estaríamos apoiando a atual presidente. Mas não é o quadro. Hoje nós temos um Brasil parado, um Brasil com carências em todas as áreas. Então essa é a nossa avaliação. Por isso que sou candidato à presidência da República. Para, um outro país, uma outra nação, uma nação incorporada com as nações líderes do mundo, um país com progresso, um país com uma economia forte, um país com a felicidade do seu povo, com saúde de qualidade, com educação de qualidade, com segurança para se andar sem medo e viver em paz. O Eduardo pergunta o seguinte, Mael, as suas propostas para a tão sonhada reforma tributária? Duas coisas. Baixar a carga tributária, uma das mais altas do mundo e que impede o Brasil de crescer, e fazer um processo simplificado. Ora, as empresas gastam uma enormidade de tempo só na escrituração fiscal. É energia que se perde. A lição das grandes nações é essa. Sistema tributário simplificado, lógico, claro. E, de outro lado,
baixa carga tributária. A lição internacional é a seguinte: quanto menor a carga tributária, maior a arrecadação. Então, esta conversa, não posso perder receita, mentira, é incompetência de gestores. A próxima pergunta é do internauta Lucas, de Paranaguá. Pessoas desempregadas têm ocupado cargos importantes no governo sem a menos competência para tal. Resultado, Estado caro e ineficiente. O que será feito no seu governo para acabar com o apoio político em troca de favores e cargos políticos? Limpar tudo. Limpar tudo. Em meu governo, no governo da democracia cristã, cargo de gestão, cargo de comando, mas vão ser todos eles ocupados por servidores de carreira, brasileiros que estudaram, se esforçaram, passaram concurso público. Esses aqui têm que ter competentes, a eles tem que estar reservada a função de comando, a função de liderança no serviço público. O que nós temos hoje é sanguessuga Brasil afora, sugando o sangue do povo brasileiro, ocupando cargos importantes na gestão pública, sem a menor competência, sem saberem nada do lugar onde estão. Esse é o Brasil que nós temos. Não é o Brasil que nós queremos. O Brasil que nós queremos é Brasil com plano de carreira, é Brasil onde todos os cargos de gestão serão ocupados por servidores públicos. Este é o Brasil que nós queremos e nós podemos. A próxima pergunta é do Adolfo, de Santa Catarina. Candidato, o Brasil é um país com um dos piores retornos de impostos do mundo. Como mudar isso? Com eficiência, com competência. Você mesmo colocou, nós somos um país fantástico, extraordinário, um povo empreendedor. Só que até agora nós temos tido maus gestores, maus governantes, descolados da aspiração popular, do sonho de um Brasil forte e justo. É simples resolver isso, tem que ter competência e atitude. Nós estamos recebendo da nossa equipe a informação de que nós estamos com uma audiência fantástica, de que nós estamos tendo uma avalanche de perguntas de todo o Brasil. Por isso nós podemos responder de uma forma mais breve para atendermos mais gente. Levei um puxão de orelha. Vamos lá então, candidato. O José Eduardo pergunta sobre a legalização do aborto. Qual que é a sua opinião? Permanecer as 3 possibilidades atuais de acordo com a legislação brasileira. Aborto em caso de perigo de vida da gestante, em caso de estupro e na ausência de cérebro do feto. O Márcio Roque pergunta o seguinte, candidato, o que o senhor, se for eleito, o que pretende fazer em relação comercial Brasil e Estados Unidos? Intensificar. E não só com os Estados Unidos, com as grandes potências. Hoje a política externa do Brasil é meramente ideológica e afastou o Brasil das rotas do desenvolvimento. Temos uma pergunta aqui do Paulo Silva, só para descontrair um pouco. Gostaria de saber sobre a construção de pistas de skate. Você tem algum plano, candidato, para isso? Eu gostaria de saber praticar, mas não tenho jeito para isso, não. Isso faz parte. Veja bem, quando eu coloquei na Constituição que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social, é exatamente esse aspecto multifacetado de possibilidades de lazer para a população brasileira. E como presidente da República, eu vou cumprir a Constituição, com certeza. O Álvaro Thiago diz o seguinte, 90% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal e também de penas pesadas para quem comete crimes fatais, né? O governo é contra a redução e também é contra mexer na legalização penal atual, sendo conveniente a esta violência. Qual que é a sua proposta? A maneira mais demagógica de responder é: sou a favor da redução. Mas não é bem assim. Você tem hoje um sistema penitenciário que não recupera ninguém. Nós temos hoje 2% dos homicídios praticados por menores. Você simplesmente jogar um menor no sistema penitenciário brasileiro não tem sentido.
Agora, o que ficar como está também não pode. Hoje, um menor comete um crime hediondo, ele já sabe, vou para lá, fico 3 anos e estou livre. Você tem que ter uma outra posição. Uma política alternativa. Ou seja, vamos aumentar de 3 para 8 anos o período da internação. E conforme for o comportamento, podendo ser prorrogado este período de internação. Para que o menor saiba que ele não cometer um crime, fica 3 anos e está livre. Porque, veja bem, não é à toa que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é contrária à pura e simples redução da maioridade penal. É que existem estudos atrás disso, que não recomendam uma radicalização nesse setor. Então, volto a repetir. É necessário você ter, de um lado, um aprimoramento radical do sistema penitenciário brasileiro e, de outro lado, uma política muito mais severa em relação ao menor infrator. O Sidney Martins pergunta o seguinte: boa noite. O que passa para o Brasil ter o desenvolvimento menor? Emael, o que falta para a política ser inteligente? Ou falta falar a verdade? Olha, falar a verdade é sempre importante e positivo. E muitas vezes, em muitas ocasiões, a gente nota que esse mandamento cívico, que esse mandamento democrático não é cumprido. Quais são as amarras que impedem o Brasil de crescer? São 3. 3 as principais. Um sistema tributário que impede o Brasil de se desenvolver, uma infraestrutura que não existe e a falta de qualificação de mão de obra especializada. O Eduardo, ele fala sobre o Bolsa Família. Ele quer saber se você vai manter o programa ou vai criar novas regras para evitar o famoso comodismo. Tem pessoas que são contra também a Bolsa Família, né? O sistema do Bolsa Família tem que ser mantido. Você tem milhões, 1/4 da população brasileira depende do Bolsa Família. Agora, de outro lado, você tem que criar um mecanismo para que a pessoa possa ganhar muito mais do que ganha no Bolsa Família. Possa se libertar da necessidade da ajuda do Bolsa Família. E o caminho para isso é a qualificação. Você produzir competência funcional. Fazer com que os jovens hoje, que são agraciados pelo sistema do Bolsa Família, possam se aprimorar, ter uma profissão rendosa, ter sonho de vida, não ficar dependendo de Bolsa Família, mas poder ganhar muito mais do que ganha com Bolsa Família, sonhar em ter um carro, ter casa própria, viajar. Olha, eu sou um incentivador do sonho. Tá? Acho fundamental que o jovem tenha sonho, pense grande, como eu pensei grande um dia. Um dia, quando jovem, eu pensei grande, quero ter isso, quero ter aquilo, e fui atrás. Me qualifiquei, estudei. Manter Bolsa Família, sim, mas criar os mecanismos para que as pessoas que dependem do Bolsa Família possam se livrar dessa dependência e ganhar muito, muito, muito mais do que ganham hoje com o Bolsa Família. O Fernando está reclamando aqui que quer de volta o seu jingle. Ei, Mael. Um democrata cristão. O André está perguntando quando é que você vai para o Rio de Janeiro, Niterói. Olha, eu vou estar no Rio de Janeiro no dia 22 e 23 de setembro. Pode ser que eu vá antes também, mas eu vou passar por Niterói, sim. Por falar nisso, vamos divulgar a agenda que o candidato tem a partir de quinta-feira, né? Amanhã ainda em São Paulo, mas quinta, sexta e sábado o candidato estará em outros estados. Você sabe para onde eu vou na quinta-feira? Vou lá para o Amapá. Amapá é um estado fantástico, ali do lado do Pará. Chego no Amapá, lá nós temos um deputado atuante, deputado Charles, deputado firme, forte, determinado. E vai à reeleição agora. Parabéns, sucesso para você, Charles. Lá do Amapá, vou para Belém do Pará, onde nós temos um vereador atuante na capital, um grande presidente, que é o companheiro Abraão Benassuli. E depois do Pará, aí eu desço e venho lá para o Mato Grosso,
para Cuiabá e outras cidades do Mato Grosso. Vai ser uma semana cheia. Norte do Brasil, Amapá, Pará, e depois o calor do centro-oeste brasileiro quando eu estiver no Mato Grosso. O Brasil é imenso, bonito e extraordinariamente amigo dos brasileiros. É a nossa pátria. Por isso que o nosso hino fala a Mãe Gentil. Vamos dar continuidade aqui às perguntas. A próxima é do Francesco. Ele gostaria de saber a sua opinião em relação ao Fórum de São Paulo e as obras do governo do PT em Cuba. Está sobrando dinheiro no Brasil, né? Tem escola demais no Brasil, tem hospital demais no Brasil. Vamos gastar fora. Esse é um dos erros de gestão realizados pelo governo atual. Estou fora. O Bernardo, ele pergunta como é que o senhor pretende lidar com a corrupção que assola a administração desse país. Bom, nós temos uma proposta nessa área. Um sistema independente de auditoria das contas públicas. Um sistema espalhado, capilarizado. O que é capilarizado? É que está em todo cantinho. Em todos os segmentos do serviço público, você tem um sistema de auditoria independente para pegar a corrupção no seu nascedor. Isso será uma revolução. Próxima pergunta do internauta João Paulo de Carmo, de Cajuru, Minas Gerais. Da onde? Minas Gerais? Exatamente, Cajuru. Cajuru. Exato. Ele gostaria de saber quais os seus planos para o produtor rural, uma vez que o mesmo encontra-se com muitas dívidas com bancos e ainda sofre com a falta de água. Hoje, a agricultura é a grande locomotiva do crescimento nacional. Tanto os grandes empresários no agronegócio, como os pequenos produtores rurais. O Brasil depende de sua agricultura, de sua pecuária, mas não trata os investidores, os empreendedores nesta área com a justiça que deveria. Podem ter absoluta certeza, como presidente da República, eu serei um parceiro da agricultura nacional. O Márcio pergunta o que o senhor pretende fazer contra o tráfico de drogas e armas. Por onde entra a droga e a arma? Ela entra pelas fronteiras esguarnecidas. Realmente criaram um escudo nas fronteiras brasileiras, impedindo a entrada da droga e a entrada da arma. As duas entram juntos. Temos uma internauta aqui, a Jane, de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela quer saber o que você pensa sobre esporte. Pensa em investir em esporte? Repete a pergunta, eu não alcancei a pergunta. A Jane é de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela queria Conheço saber... a sua cidade, viu? Ela queria saber o que você pretende fazer em relação ao esporte no Ao Brasil. esporte, claro. Veja bem, isso está dentro da questão do lazer. É o mandamento constitucional que é de minha autoria. O poder público tem que incentivar o lazer como forma de promoção social. O meu plano de governo está dentro de um documentário chamado Brasil 27, que tem 27 diretrizes gerais de governo. E uma dessas diretrizes é o pró-amador. Criar um programa nacional de incentivo ao esporte amador, em todas as modalidades esportivas. E com uma ênfase muito grande na preparação de jovens brasileiros para serem campeões olímpicos. O Brasil tem que ter vocação olímpica. E o governo tem que apostar nisso, tem que ser parceiro nisso. Então, todo este esforço está contido dentro deste projeto. Pró-amador, Programa de Incentivo ao Esporte Amador. Dentro desse tema do esporte, o Diógenes, ele pergunta o seguinte: depois da vergonha que passamos na Copa do Mundo, nós estamos já próximos das Olimpíadas de 2016 no Brasil. E nós não temos a tradição e principalmente o apoio e o incentivo ao esporte. Quero dizer, o Brasil vai sediar de forma milionária mais um evento esportivo e nós, quantas medalhas de ouro teremos? Eu falei antes,
Nós temos que ter uma política nacional para incentivar o esporte, em todas as suas modalidades. E de uma forma muito especial na área olímpica. Porque a participação numa Olimpíada é uma maneira de um país se mostrar para o mundo. Um país que aposta em juventude, aposta em valores, aposta em caráter, aposta na realização dos nossos jovens. Então, nós temos que ter uma política muito forte, voltada para o desenvolvimento do esporte no nosso Brasil, que é o Proamador, o Programa de Incentivo ao Esporte Amador, que é uma das diretrizes gerais para governar o Brasil. A próxima pergunta é do Tiago de Tupã, São Paulo. Ele pergunta o que você fará para desonerar as pequenas empresas. Olha, o emprego está nas pequenas empresas. O desenvolvimento nacional está nas pequenas empresas. Foi por isso, e aqui novamente eu convido os candidatos a presidente para mostrar o que já fizeram. Digam ao povo brasileiro o que vocês já fizeram pelas pequenas empresas. Chega de ficar só falando bonito na televisão. Fale o que já fizeram. Eu coloquei na Constituição Federal que todos os municípios brasileiros têm a obrigação de ter uma política tributária mais benéfica, incentivada para as pequenas e médias empresas. Como presidente, eu vou fazer que a Constituição Federal seja cumprida e que as pequenas e médias empresas sejam apoiadas também pelos municípios. Temos aqui um elogio do Eduardo Ribas, eu gostaria muito de ler. Emael, eu acho muito interessante a TV Emael, é um jeito muito criativo e interessante para se aproximar de seus eleitores. Parabéns, forte abraço, Eduardo. Abraço, Eduardo. A próxima pergunta é do Franco Martini. Sou italiano, moro no Brasil desde pequeno, no entanto, não tenho visto muita melhoria no setor de transportes. O que o senhor vai fazer para fluir? Nós temos hoje no Brasil a política de mobilidade urbana. Bem planejada, foram especialistas que planejaram a política de mobilidade urbana. Um diagnóstico preciso e medidas concretas para você ter um outro sistema de trânsito do país. Só que, como muitas coisas, são planejadas e não são feitas. Então, o meu compromisso como presidente da República é tornar efetiva a política nacional de mobilidade urbana, a exemplo do que existe nas grandes nações do mundo. A próxima pergunta é do internauta Bernardo. O senhor pensa no que em relação às manifestações que sacudiram o país em julho do ano passado? O que tem a dizer sobre as manifestações? Fantásticas, fantásticas. Foi a manifestação da inconformidade. E vejam, a democracia cristã, o PSDC, Partido Social Democrata Cristão, muito antes de junho, já tinha se manifestado a respeito. Temos aqui uma outra pergunta de um xará seu, Emael da Silva. Ele até fala que sou seu xará e gostaria de saber dos seus planos para as moradias de pessoas que vivem nas ruas ainda hoje. Fantástica essa pergunta. Veja, nós temos uma colocação. Para as pessoas que não têm renda, a moradia tem que ser política do Estado. A ausência de renda não pode representar ausência de moradia. O Jacinto, ele quer saber o seguinte. Gente, são muitas perguntas aqui, o pessoal está até falando que a gente não está lendo, mas são inúmeras perguntas, Emael, depois serão todas direcionadas ao candidato. E também na próxima terça-feira estaremos ao vivo, então você pode interagir novamente conosco. Vamos ler então a pergunta dele aqui. Gostaria de saber se existem propostas formuladas para investir em avanço da ciência e tecnologia no Brasil. Sou do Acre e parabéns pelo espaço fornecido para mostrar suas propostas. Com certeza, você tem que investir em pesquisa, tanto pesquisa aplicada como pesquisa teórica. Tem outra pergunta aqui do Renan, ele quer saber o seguinte: você considera que as eleições no Brasil da maneira que é hoje, que são promovidas e realizadas, significam realmente um fato de democracia?
Uma democracia relativa. Por exemplo, você está me assistindo agora, respondendo todas essas perguntas, respondendo diretamente, né? Sem nenhum tipo de censura, sem escolher pergunta, respondendo a todos, respondendo o que penso. E daqui a pouco começa um debate na TV Bandeirantes entre os candidatos à presidência da República. E o candidato do PSDC, Emael, foi proibido de participar do debate. Foi afastado do debate. E a gente está se perguntando por quê. Por quê? Veja, a penúltima, as duas últimas pesquisas do Ibope, antes dessa publicada agora, que está sendo publicada agora, na pergunta sobre expectativa de vitória, tem uma pergunta no Ibope que é a seguinte: independente em quem você vai votar, quem você acha que vai ganhar a eleição? Eu sou o quarto colocado. E o quarto colocado, expectativa de vitória, é afastado do debate. Por quê? Qual foi a razão? O que temem? O que os assusta nesse candidato que responde a qualquer pergunta? Que tem um plano de governo, que tem uma história, que tem conquistas, que tem o que mostrar e o que dizer. Respondam, senhores promotores da Bandeirantes, autores do debate de hoje que afastou a democracia cristã do palco. Foi bacana o candidato dizer isso, que tem muitas perguntas relacionadas a isso também, sobre a sua ausência hoje na TV Bandeirantes. Aliás, eu acredito, né, que os eleitores que estão conversando comigo estão fazendo uma avaliação, né? Uma avaliação. Como é que pode? Emael está fora do debate. Qual a razão? Qual o medo que tem de colocar Emael no debate? Bem, e qual o candidato que se coloca à disposição do eleitor durante 60 minutos ou mais para falar sobre qualquer assunto relacionado ao Brasil que nós temos e ao Brasil que nós queremos? Sem dúvida alguma, nós continuamos nessa transmissão ao vivo, como estaremos em inúmeras oportunidades aqui, falando sobre qualquer assunto, respondendo todas as perguntas que, evidentemente, não serão feitas nesse debate de hoje da Bandeirantes e de outros debates. Bom, é importante assinalar, e aqui eu quero homenagear a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que estará realizando agora em setembro um amplo debate, com a participação de todas as televisões ligadas à CNBB, de todas as rádios. E nós estaremos lá, debatendo com os demais candidatos, apresentando nossas propostas e falando do que nós já fizemos. E por falar na CNBB, quando nós estaremos nesse debate, né, realizado pela Igreja Católica, nós temos duas pessoas que formulam a seguinte pergunta, ou pelo menos se surpreenderam, porque ouviram no Jornal Nacional uma entrevista com o candidato Emael, dizendo que o candidato Emael é católico. Minha família é católica. Eu sou católico, minha família é católica, minha mulher é católica, meus filhos são católicos, meus netos são católicos e a minha bisneta também é católica. Agora veja, é importante assinalar o seguinte: o PSDC não é um partido religioso. O PSDC não é ligado a essa ou aquela religião. O PSDC, a democracia cristã, tem um compromisso fundamental com os valores do cristianismo. E quando alguém me pergunta, qual é a sua religião, Emael? Eu respondo sempre o seguinte: eu sou um cristão católico. Hoje nós temos na democracia cristã cristãos de todos os credos. Nós temos católicos como eu, nós temos evangélicos como o nosso primeiro vice-presidente nacional, companheiro Josmar Alderete, lá do Mato Grosso, da Assembleia de Deus. Temos uma das maiores lideranças nossas, que é o professor Lindbergh, do Mackenzie, que é presbiteriano. Nós temos cristãos espíritas no PSDC, nós temos cristãos que professam religiões afro-brasileiras. O que nos une é este compromisso com os valores do cristianismo. Bem, nós estamos chegando praticamente a 1 hora de transmissão ao vivo
E gostaria que a Magri pudesse nos dar aí um pequeno perfil do que nós temos aí de tantas e tantas perguntas, né? Se nós podemos fazer uma bateria de perguntas rapidamente. Sim, tem bastante perguntas relacionadas, o candidato Emael, aos ministérios. Uma pergunta, inclusive, é do Bernardo. Ele quer saber se vai diminuir o número de ministérios. Tem muita gente perguntando sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, parabéns a todos nós. Essa audiência de hoje foi simplesmente fantástica. São, pelas informações que eu recebi, dezenas e dezenas de milhares. Dezenas e dezenas de milhares. Então, veja, o que eu penso disso? O que são os ministros? Os ministros são o time do presidente. É o time com quem ele joga. Joga no sentido de governar bem o país, estar próximo. Final de tarde, conversar, trocar ideias. Né? Vamos dizer que o ministério não seja composto só por 11 ministros, como se for num time de futebol. Mas não pode ser muito mais do que isso. Tem que ser um número reduzido, para que o presidente da República possa realmente ter um entrosamento. Hoje, sabe quantos ministérios nós temos? 39. Tem ministro que passa 6 meses sem falar com o presidente. Pode. Então, nós vamos reduzir drasticamente o número de ministérios. Mas vamos criar 2. 2 são necessários. É o Ministério da Segurança Pública, que já falei antes, para gerenciar uma política nacional de segurança, e o Ministério da Família. O Ministério da Família já existe em grandes nações do mundo, Alemanha, Austrália, Canadá, Portugal, país da África como Angola. E o que faz o Ministério da Família em todas essas nações? Ele formula, ele planeja, ele elabora políticas públicas para atender às necessidades da família, defender valores da família, e é também uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. A próxima pergunta é do Cosmo Bonfim dos Santos. Ele mora em Jaguarari, Bahia, e ele pergunta o seguinte: essa política de redução do IPI é importante para o aquecimento da economia nacional? Se sim, o senhor pretende mantê-lo, se for eleito? É evidente, mas você não pode ter uma política econômica casuística, só a redução disso, redução daquilo, que depois volta de novo. Você tem que ter um outro sistema tributário brasileiro, com uma carga tributária muito mais justa, menor, que não prejudique empresas, que não esmague pessoas. É isso que nós precisamos, um novo sistema tributário, com esses 2 pilares, menor carga tributária e simplificação no processo. Muitas perguntas também relacionadas à situação, né, do país que se encontra hoje. Eles querem saber o que o senhor vai consertar. Qual é o primeiro serviço a fazer se for eleito? Cumprir e fazer cumprir a Constituição brasileira. Está tudo na Constituição, só que ela não é respeitada, não é cumprida. Essa é a missão do presidente da República. Cumprir e fazer cumprir a Constituição brasileira. Outra pergunta aqui, o senhor pretende privatizar as empresas estatais? Não, não. Hoje, no quadro que nós temos no país, você tem o Estado limitado às suas atividades essenciais. Agora, não estatizar mais. Manter o que você tem e valorecer e fortalecer a iniciativa privada. Bastante pergunta aqui. Bem, nós estamos atingindo 65 minutos de programa e elas continuam chegando, né? Bastante pergunta também em relação ao esporte. Tem bastante gente jovem assistindo aqui. Que bom, né? Ver a juventude preocupada no futuro do país, querendo participar do processo de decisão. Né? Aliás, a Loreta, que é uma... Ela diz que acompanha o nosso programa e principalmente também as apresentações no horário político. E ela diz o seguinte: ela tem 39 anos e ela não conhecia a história de Getúlio. E ela teve a oportunidade de assistir ontem o filme Getúlio. E que ela ficou surpresa de saber
que evidentemente agora são 60 anos de que Getúlio se suicidou, mas que os motivos que o levaram ao suicídio foram principalmente aqueles ligados às ameaças que faziam ao seu governo, ligados também às acusações de corrupção, e dentro de tudo isso estava também a Petrobras. E ela pergunta, será que esse filme não está tão atual como o cenário que hoje nós temos? Hoje nós presenciamos no país, né, uma repulsa à corrupção. A corrupção tornou-se no Brasil inaceitável, pela consciência de que ela destrói o país. Mas hoje temos um regime democrático que nós temos que defender, porque a pátria corre perigo. O candidato apoiaria, como apoiou o Brasil, a Argentina, quanto à sua situação econômica mundial? Repita a pergunta, por gentileza. Se o candidato apoiaria, como o governo brasileiro apoiou a presidente da Argentina, no que tange a negociação mundial da dívida argentina? Veja, o Brasil tem que ter uma postura solidária entre as nações, mas tem que fazer escolhas. Tem que fazer escolhas. Hoje a política brasileira é uma política meramente ideológica. O Brasil só se ligou com vertentes ideológicas. Afastou a política externa brasileira, afastou o Brasil das rotas do crescimento, de parcerias internacionais com nações fortes. E a nossa indústria está pagando a conta. A indústria brasileira sendo destruída. Bem, Magri, como é que nós estamos aí para finalizar o programa? A gente pode finalizar falando sobre o Nordeste. Tem bastante gente aqui também do Nordeste. E tem uma pergunta aqui que quer saber sobre os projetos voltados ao Nordeste. É o Henrique Cardoso. Veja, a área do turismo, por exemplo, o Nordeste tem uma vocação para o turismo. Então, tornar o artigo 180, que é de minha autoria, a União, Estados e Municípios têm a obrigação de promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, é um dos grandes instrumentos para a redenção do Nordeste. Agora, tem que ter um olhar do governo federal para o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Regiões secularmente esquecidas, como se não fizessem parte do nosso país. Eu, Emael, tenho um compromisso fechado com o Nordeste brasileiro. Muito bem, Magri, dá para sintetizar as perguntas? A maioria a gente já falou aqui, né, sobre saúde, sobre transporte. Senão nós vamos entrar num outro bloco, gêneros né? de pergunta, exatamente. Não? Então, tá bom. Gêneros de pergunta. Mas tem bastante, eu gostaria muito de agradecer a todos os internautas que interagiram aqui com a gente. Que legal, né? Muito bem. Sucesso. Então, com certeza. Nós queremos agradecer e muito a essa avalanche de perguntas, o que representa que nós estamos tendo nesse instante uma audiência muito grande, e fica aqui, desde já, o convite para a próxima terça-feira, a partir das 20h45. E nós explicamos, às vezes, nós sempre marcamos às 20h45, mas às vezes o nosso programa nem sempre chega exatamente nesse horário, no horário político. Então nós aguardamos a exibição do nosso programa do PSTC para que nós possamos entrar com um candidato ao vivo. Então na próxima terça-feira, também a partir das 20h45, nós estaremos novamente aqui ao vivo. Magri, as suas despedidas. Gostaria de agradecer você, internauta, que participou aqui ao vivo. Na nossa próxima terça-feira estaremos novamente com o candidato Emael. Você pode enviar suas perguntas, que ele está aqui pronto para responder todas elas. Muito obrigada. E vamos também, através do nosso candidato Emael, convidar a toda essa legião que está conosco para que também acompanhe o candidato através do Facebook. Do Face, do Twitter, do Instagram, YouTube, do Google+, da minha fanpage. Hoje, o campo de batalha das eleições não é nem a televisão e nem o rádio.
são as redes sociais. Sabe por que eu digo isso? Porque o que vale nas redes sociais é conteúdo. Quem não tiver conteúdo não tem vez. Quem não tiver conteúdo não tem vez. E eu aproveito realmente agora, esse momento, para convidar essa verdadeira legião de brasileiros, do norte ao sul do nosso país, que me acompanhou hoje à noite, né, a permanecer junto, juntos para o Brasil que queremos e podemos. Muito bem. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que prestigiaram esta transmissão ao vivo. Agradecemos a essa grande equipe que nos acompanha também e todos aqueles que nos encontram nas ruas do Brasil, que trazem um abraço, o incentivo, a motivação para que a nossa campanha continue efervescente, motivadora e principalmente falando através dos nossos 45 segundos a grande verdade do Brasil que temos. Agradecemos e o boa noite do candidato Emael nesse instante a todo o Brasil. Obrigado a todos e principalmente àqueles que estiveram conosco retransmitindo essa transmissão ao vivo em todo o Brasil. Até a próxima terça-feira, às 20h45.